para aproveitarmos o momento em que estamos aqui, nesta casa que nos acolhe, né? Então vamos orar. Pai Celestial, agradecemos, Mestre amado, a oportunidade de aqui estarmos, para aprendermos um pouco mais, fazendo a nossa trajetória aqui na Terra um pouco melhor. Ajude-nos a entender o que estamos estudando e a colocar em prática no nosso dia a dia. Sê conosco, Mestre amado, e ampare-nos neste momento, que assim seja. Então, nós vamos conversar hoje sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia, alcançarão misericórdia. Essa é uma das 9 bem-aventuranças que fazem parte do Sermão do Monte. Eu vou falar um pouquinho sobre o Sermão do Monte por causa disso. Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. No Sermão da Montanha, isso foi o Gandhi, que era indiano, né? Ele não era cristão. E ele reconhece que no Sermão da Montanha tem tudo o que nós necessitamos, né? Ele tem, no Sermão do Monte, tem todas as leis morais do que a gente precisa para iluminar essa nossa caminhada aqui pela Terra, né? E ajudar na transformação que nós temos que fazer, né? E Jesus era um grande mestre, foi o maior mestre que já passou por aqui. E ele começa o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Ele começa todo o ensinamento que vai decorrer durante a sua fala no monte, ele começa nos abençoando. Somos bem-aventurados, somos felizes, né? Cada dificuldade que enfrentamos é uma bem-aventurança. É bem-aventurado, é feliz por estarmos passando por aquilo. Nós podemos ser aventurados, quer sejamos pobres de espíritos, quer sejamos aflitos, bem-aventurados os aflitos, tenhamos sede de justiça, ou que sejamos perseguidos por causa da justiça. Nos consola e nos conforta também se somos mansos, se somos misericordiosos, se somos puros de coração, pacificadores. Cada um de nós, cada um do momento em que estamos vivendo, tem um conforto e um consolo, mesmo que no mundo não nos reconheçam como nem como bem-aventurados. Pode até que sejamos muito aflitos e dizer, coitado, sofre tanto. Mas não, nós somos bem-aventurados pelas nossas aflições, pelos nossos sofrimentos, né? Então, essa bem-aventurança fortalece o nosso coração e nos dá força para fazermos a nossa caminhada pelo caminho, seguindo o caminho de Jesus para o bem, né? E é interessante também, no Sermão do Monte, que ele também fortalece os seus discípulos. Ele pondera aqueles seus seguidores mais próximos, quando ele fala, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Olha, gente, o mestre, aquele que eu sigo, dizer que eu sou o sal da terra, olha que força que ele transmite para os seus discípulos, né? E ele vai continuando no Sermão do Monte e vai conduzindo para os seus ensinamentos. E como ele vai nos trazer esses ensinamentos? Contrapondo a lei judaica, ele traz o seu ensinamento, ampliando aquilo
a lei judaica falava. É todo aquele trecho que vem. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém. E aí ele dá a sua nova lei. Ele nos traz um ensinamento, mas ele amplia todos os conceitos contidos naquelas leis. Ele não renega aquela lei, ele amplia, né? Então, quando ele fala não matarás, ele fala outras formas de matar, né? Então, ele vai aumentando a nossa tolerância, o perdão, nos ensinando realmente a sua lei de amor, né? Ainda no Sermão do Monte, faz parte do Sermão do Monte, ele nos ensina a orar. O Pai Nosso está contido no Sermão da Montanha. Então, o Pai Nosso tem tudo que nós precisamos para evoluir, não é? Tudo que nós precisamos para o nosso dia a dia aqui na Terra, está ali no Pai Nosso. E ele também nos alerta sobre os falsos profetas. Quantas vezes, nessas muitas vidas que já tivemos, nós deixamos nos enganar por falsos profetas e perdemos um grande tempo da nossa caminhada atrasado, indo atrás de ilusões que nos afirmam. Mateus termina a narrativa do Sermão do Monte falando assim: terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões, maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, a multidão que seguia Jesus, que ouviu, pode ouvir o Sermão do Monte, ficou maravilhada pela maneira como ele falava, porque ele falava com doçura, ele falava nos dando força, e ao mesmo tempo, o mais importante, ele pregava, ele exemplificava. Então, como a Lenice leu aí na página, né? Passou o sacerdote, passou o levita e não socorreu. Foi um samaritano que era rejeitado, que foi socorrer, que foi atender aquele pobre viajante que estava na estrada. Então, Jesus ensinava de todas as formas, e mais do que nos ensinar, ele nos dava o exemplo. É por isso que o Gandhi ficou encantado com o Sermão do Monte e nos afirma isso, né? Pode-se perder todos os livros, se salvar o Sermão do Monte, nada terá se perdido, nada terá sido em vão, né? E hoje eu escolhi para a gente refletir sobre a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. É Mateus, o capítulo 5, versículo 7. E a bem-aventurança, o Sermão do Monte, em Mateus vai o capítulo 5, 6 e 7. Então, ele é longo, né? Uma mesma história, uma mesma narrativa, é porque ele engloba muita coisa, né? E aí nós vamos... O que é misericórdia? No dicionário, misericórdia é um substantivo feminino, sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofreu uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão e piedade. Então, tragédia pessoal, que foi assaltado, né, no caminho do samaritano, era uma tragédia pessoal. Então, aquele sentimento de dor e de solidariedade, aí é a misericórdia. Mas não é só o sentimento, é o ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a indulgência, graça, comiseração. A ação de atender aquele
que está em sofrimento. Condescendência, compadecimento, compaixão, condoimento, condolências. E o que é ser misericordioso? Compadecer-se da dor do semelhante, seja essa dor física ou moral. Compreender as necessidades de seus semelhantes. Então, é entender aquele sofrimento. Tanto pode ser um sofrimento físico, como pode ser um sofrimento moral, um sofrimento espiritual. Então, compreender, compadecer-se e agir para poder minimizar aquele sofrimento e aquela dor, né? Muitas vezes, a pessoa que está em sofrimento precisa de uma palavra de carinho. Precisa, às vezes, nem de uma palavra, de alguém que escute a sua dor. Quantas vezes tem pessoas que disparam a falar, né? Quando encontra alguém que escuta e fala, e fala, e fala. Muitas vezes ela nem está esperando que a gente responda, faz isso, faz aquilo. Não. Ela está desabafando e à medida que fala dos seus problemas, ela também reflete sobre ele. Ela repete e ela reflete sobre aquele momento que ela está passando, que ela está vivendo, né? E aí, nós temos Madre Teresa de Calcutá que nos fala: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, quando alguém nos procura, ou quando conversamos com alguém, que possamos passar para aquela pessoa alguma coisa boa, para que ela se sinta melhor e que ela possa sair mais feliz dali. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Muitas vezes você está mesmo, você está errado. Você e a gente aponta o dedo e a pessoa sai mais triste, mais humilhada. Então, que tenhamos cuidado com as nossas palavras para podermos dar a essa pessoa se sentir melhor, se sentir mais feliz quando se afastarem de nós, né? Porque e não basta para a gente dar objetos. É preciso dar da gente mesmo. É preciso dar de você. Quem dá simplesmente é amar. Quem dá um objeto, dá às vezes uma roupa nossa que já esquecemos, já não usamos mais, né? Aí vou dar, não sou boa não, né? Então, aquele outro que está sendo bom comigo de aceitar para eu esvaziar meu guarda-roupa, né? Mas, muitas vezes, tem de dar um pouquinho e um pouquinho além daquilo que a pessoa está precisando, daquilo que nós temos para dar, né? Pode-se fazer o bem sem ser bom, mas é impossível ser bom sem fazer o bem. Isso é da FEB, é uma matéria da FEB. Nosso compromisso é com a ação. O que nós vamos fazer? Estar presente, né? Se nós queremos, eu acho que todo mundo aqui quer, né? Ser o espírito mais evoluído, ser o espírito de luz, né? Nós estamos aqui tentando aprender, melhorar um pouquinho. A de luz, eu acho que vai demorar um pouquinho, mas se a gente já trabalha um pouquinho, já está entendendo qual é o nosso papel aqui, então já estamos começando a caminhar, né? Nós precisamos fazer a diferença junto daqueles que nos procuram, que nos rodeiam, né? A vontade, precisamos de trabalho. Na verdade, não é só ter vontade de ser bom ou de ser melhor, né?
E estar presente com nossos irmãos em suas dificuldades é também uma forma de caridade, né? Kardec nos diz, fora da caridade não há salvação. Acima de tudo, a ação. É muito importante o estudo, mas se nós ficarmos só estudando, só contemplando, só eu adquirindo conhecimento e não agirmos, até o conhecimento que eu adquiro, transmitir. O pouco que a gente já aprendeu, vamos passar para o outro, vamos ensinar. Aí tem valor. Kardec, o Espírito da Verdade, nos fala do Evangelho. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Primeiro é amai-vos. Primeiro é amar o próximo. E o segundo é o estudo. É nos prepararmos para isso. Até mesmo para o trabalho, né? Quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, em qualquer lugar que a gente vá, a gente pode falar uma palavra boa. A gente pode, acima de tudo, dar um exemplo bom, né? E a nossa evolução passa necessariamente pelo outro. Nós não evoluímos sozinhos. Nós evoluímos à medida que servimos ao outro, né? Essa também da Madre Teresa de Calcutá. Mãos que trabalham são melhores que lábios que oram. É importante orar, é muito importante, mas a ação, mão e trabalho, né? E tem tantas e tantas formas da gente ajudar. Tem muito, né? Um simples bom dia que a gente dá. Às vezes, passando na rua, a gente dá bom dia. Esse bom dia nosso, com sinceridade, pode ser um alento para aquela pessoa que está triste. Uma informação de trânsito. Ensina direito. Se não sabe, não informa. Mas muitas vezes a pessoa está perdida. Eu hoje, enquanto eu estava fazendo minha caminhada, a moça perdida aqui, querendo chegar na Casa Carvalho, que é ali na descida da Praça da 7 de Setembro, e no trânsito do jeito que está. Põe no Waze, não chega, porque os caminhos estão todos bloqueados, né? Então dá uma informação certa para aquela pessoa, né? É uma forma de ajudar. Eu tenho o costume de mandar uma mensagem de bom dia, né? É uma mensagem que eu recebo e escolho a daquele dia, né? Escolho uma, vejo outra, escolho. 5, 10 minutinhos. Eu escolho uma mensagem e mando, né, de bom dia. E é interessante que muitas vezes já recebi uma mensagem de volta. Obrigado. Eu estava precisando disso hoje, né? A gente nem sabe por que escolheu aquela, mas é uma lista de umas 40, 50 pessoas, mas alguém estava precisando daquela mensagem hoje, né? Uma bobagem, né? O WhatsApp que a gente usa para tanta coisa, mas pode servir para alguém em um determinado momento, né? Nós podemos ajudar aqui na casa, né? Doação de alimento, como você falou, né? Tem diversas famílias passando necessidade. E aqui, traz 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um detergente, 1 quilo de açúcar, porque junta um pouquinho de cada um e mata a fome de alguém que está precisando, né? Vou contar uma historinha para vocês, eu conto muita história, né? A minha mãe, nos idos de 68, época do movimento hippie, apareceu um hippie lá na nossa casa, na nossa cidade, na nossa casa. Ele ia fazer uma passeata de protesto contra o analfabetismo. E aí mamãe chamou para ele fazer, mamãe ia fazer no dia seguinte uma passeata de protesto contra a fome. E o rapaz assim achou estranho, né?
Então vem amanhã, chega aqui 7 horas. E aí 7 horas foram lá para o grupo e foram ensacar mantimentos. Na época não era assim, né? E ele falava assim, e os cartazes? Eu falava, não, vamos fazendo aqui. Foram sacar, faziam farnel, era minha mãe, o Ripe com 18 anos, mais 2 companheiros do grupo, um casal que tinha um Fordeco 29. E já de bastante idade, os 2 de cabecinha branca, ensacando o mantimento, e o rapaz botando no Fordeco, e foram e saíram, andando pela cidade, por diversos locais, né, foram entregando as cestas. E quando voltaram, mamãe falou para ele, olha, essa é a minha forma, não vou acabar com a fome na cidade, mas pelo menos esse mês, 9 famílias não passaram fome. Né? Então, é uma coisinha que junta, que podemos fazer e vamos aliviar a dor do nosso semelhante. Né? Outro trabalho que a gente tem aqui, nós temos o bazar, né? Aquela roupa que não está servindo para a gente, pode trazer aqui para o bazar. Nós temos o pavilhão da sopa, querendo conhecer, já combinei com a Helenice, qualquer domingo desse nós vamos aparecer lá no pavilhão da sopa para ajudar lá também, né? Então tem diversas formas, inclusive fazendo oração. Quando a gente faz uma oração pelo outro, né? A chamada oração intercessória, e eu estava vendo um neurologista falando de um estudo em que os pacientes que têm pessoas orando por eles, a melhora deles é maior do que aqueles que não têm ninguém orando. E também a reação ao tratamento passam mais facilmente pelas dificuldades do tratamento. Lá em casa nós tínhamos o hábito de fazermos oração. Se alguém estava doente, era feito um ambiente, se ia ser operado, fazer uma cirurgia, na hora da cirurgia, a gente estava fazendo oração. E aconteceu comigo, quando foi nascer a minha segunda filha, 15 dias antes da data prevista para o parto, eu comecei a ter contração, fomos para o hospital, mas eu não liguei para ninguém. Meu segundo filho, ir para o hospital e voltar é vexamoso, né? Então, ir acordar os outros sábado, meia-noite, e fomos para o hospital e ficamos, agora vai operar e tal. Sabe qual era o meu medo? É que não tinha ninguém rezando por mim. Ninguém sabia que eu ia entrar em cirurgia. A peixotada, é como a gente chama, a peixotada estava toda dormindo. Ninguém ia rezar por mim. E aí, eu tive de rezar, né? Tive eu mesma ficar ali quietinha, rezando, até que a anestesia me apagou e deu tudo certo. Uma mensagem pelo WhatsApp, e que eu achei muito interessante. Ele estava dando, a pessoa, um rapaz novo, estava dando uma entrevista, e ele estava falando de uma live que ele assistiu com um cantor norte-americano, e ele estava narrando esse cantor, eu não sei o nome do cantor, não conheço, ele estava narrando na live 2 fatos que aconteceram com ele. O cantor entrou na fila do drive-thru do Starbucks, que é uma rede de café, né? Aqui também tem. E ele entrou, viu uma senhora no carro atrás e disse, eu vou pagar um café para ela. Então, quando ele passou no caixa, ele falou, pague um café para mim e pague o daquela senhora. E fala para ela que ela é muito amada. Né? E saiu. E aí os estudos comprovam que o ato dele dar aquele café para aquela senhora, dele pagar, o quanto aquilo fez bem para ele. Né? A senhora, a hora que ela foi pagar o café, não, o seu café já está pago. A sensação dela de bem-estar com isso. E a moça, que passou o recado para ela e que recebeu, também se sente bem. Então é um hormônio
hormônio que nós produzimos quando fazemos alguma coisa para alguém desinteressadamente. Quando servimos, a gente produz um hormônio chamado ocitocina, né? Que é o hormônio que provoca efeitos positivos de bem-estar, dá para a gente uma sensação de bem-estar. Também é do aleitamento, é o hormônio, na hora do parto, ele é muito produzido, e o rapaz fala, eu achei interessante, que ele fala assim: quando acaba a dor do parto, a mulher está ali, quando ela recebe a criança, ela explode de amor, porque ela está cheia de oceticina e ela está pronta para amar aquela criaturinha ali que chegou nos braços dela. E ela conta, esse mesmo cantor, ele conta um outro fato, que ele ficou sem mãe muito cedo. Já tinha assim, uns 10 anos que a mãe dele havia falecido, e ele estava numa cidade fazendo show no hotel, desceu para tomar um café, e ele lembrou da mãe dele, ele deu saudade da mãe dele. Ele disse: eu queria pagar um café para minha mãe, tomar um café com a minha mãe. Nisso entraram 3 senhoras no café, né, do hotel, e ele foi lá, perguntou se poderia pagar o café pelas 3, porque ele estava pensando na mãe dele, que já tinha falecido há 10 anos, e ele queria pagar o café. Aí uma das senhoras levantou, chegou perto dele, o abraçou. Ela havia perdido um filho há uma semana, da idade dele. Então, são às vezes intuições, né? E aí, essa história tocou todos vocês, né? Vocês também produziram esse hormônio bendito só de ouvir a história do que aconteceu lá, né? Então, quando a gente faz o bem, né? Tantas pessoas, nós e outros que estão ao nosso redor, também percebem. A gente comenta quando saímos da Terra da Luz nas terças-feiras. A Eunice trabalha comigo lá, e a gente fala assim: estou me sentindo tão bem, né? E a gente sempre comenta entre a gente que a gente faz mais para a gente. Nós somos mais beneficiados. Devemos beneficiá-los também, mas nós nos sentimos muito bem quando saímos de lá, né, Eunice? Faz falta, né? Faz falta a gente estar lá naquele trabalho, né? Agora, misericórdia, eu estou falando do ajudar o próximo, na caridade, mas misericórdia também é perdão, né? Na definição, a gente viu perdão, clemência, indulgência, faz parte, né, faz parte também da misericórdia. O Olívio falou sobre o perdão, né, no dia 5 de julho, ele falou perdão das ofensas, mas nós vamos falar só um pouquinho, é uma pincelada, né? Quem é? Perdoar é ser misericordioso, né? E quem é misericordioso alcança misericórdia, né? Então, que tenhamos paciência, compreensão com as faltas alheias, com as dificuldades do nosso próximo, né? Porque nós também temos as nossas dificuldades, nós também temos as nossas falhas, né? E quando nós pedimos no Pai Nosso, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, eu vou ser perdoado à medida que eu perdoar. Eu vou receber misericórdia à medida que eu for misericordioso também, né? É uma estrada de mão dupla, né? Você dá e recebe. É assim que funciona a coisa, né? Perdoamos e somos perdoados. Se não perdoamos, como
queremos ser perdoados. Só nós que temos direito ao perdão e o nosso próximo, e o nosso irmão. Que muitas vezes até a ofensa que ele nos fez foi menor do que a que nós habitualmente costumamos fazer, né? E quando a gente perdoa, a gente está buscando a nossa paz interior. A gente está acalmando o nosso coração. Quem é o primeiro beneficiário, então, do nosso perdão? Somos nós mesmos. Nós não vamos ficar presos àquela situação que nos angustia, que nos martiriza. Ele me ofendeu, ele me magoou. Não, nós estamos livres. Nós ficamos livres e podemos seguir o nosso caminho sem aquele tropeço, sem aquela pedra de tropeço, né? Muitas vezes, esse perdão nosso, o outro nem precisa ficar sabendo. Eu te perdoo. Não preciso dizer isso. Porque muitas vezes dizer eu te perdoo é uma ostentação minha. Viu como eu sou boa? Te perdoei, viu? Mas não é isso. É perdoar no coração e limpar esse peso que nós levamos, né? Quando quando mantemos aquela mágoa, aquela dor, né? É uma atitude de doar na horizontal o perdão. Vamos perdoando uns aos outros, né? Para que possamos ser perdoados no sentido vertical, né? Vem lá de cima o nosso perdão. Nós vamos aqui espalhando perdão, misericórdia e vamos receber lá do alto a misericórdia, né? Eu estava assistindo, né, o filme do Divaldo, e aí tem aquele momento em que aquele espírito que tantos e tantos anos o incomodava, né? Um espírito sofredor, um irmão de uma outra época em que ele havia ofendido aquele irmão e que continuava com ódio ali, cultivando aquele ódio e perturbando o Divaldo no seu trabalho. E ele já tinha aberto a mansão do caminho e foi encontrada uma criança desnutrida, muito feinha, porque uma criança desnutrida, ela não tem beleza ali, não é aquela gorduchinha fofinha, não, né? E o Divaldo pegou, o companheiro levou, pegou na lata de lixo. Então, uma situação muito precária, né, daquela criança. E o espírito olhou para o Divaldo: você a ama? O Divaldo: ainda não, mas vou tentar amá-la, vou fazer o possível para amá-la. E era a mãe do espírito obsessor que estava tendo uma oportunidade de reencarnar, numa reencarnação difícil, né? Deixada numa lata de lixo, né? E aí, a hora que Divaldo falou que ia tentar amá-la, ia fazer o possível e ia conseguir amá-la, aí ele parou de obsediar Divaldo, de ficar ali em cima. E o Divaldo falou: me perdoa por tantas que eu te fiz, eu estou nesta vida tentando melhorar, né? Aí o Espírito respondeu para ele: vai ser difícil te perdoar, mas um dia eu devo conseguir, ou eu vou tentar, né? Então, essa misericórdia, quando você tem, né? O amor que se faz apaga o mal que se fez. Então, nós só vamos apagar os nossos erros do passado quando nós nos tornarmos pessoas melhores, quando nós tivermos paciência, compreensão, tivermos misericórdia com aqueles que nos rodeiam. Eu estou tentando fazer mais curtinho, porque tem o trabalho do passe. Então eu trouxe para a gente um poema de José Martins Fonte, Como é bom ser bom. Tu que vês tudo pelo coração, que perdoas e esquece
para todos sempre complacente, bendito sejas, venturoso irmão, possuis a graça como inspiração. Amas, divides, dás, vive contente, e a bondade que espalhas não se sente, tão natural é a tua compaixão. Como o pássaro tem maviosidade, tua voz a cantar no mesmo tom alivia, consola e persuade. E assim, tal qual a flor contém o dom de concentrar no aroma suavidade, da mesma forma, tu nasceste bom. Nós nascemos bons. Muitas vezes nos perdemos no caminho, mas nós nascemos bons. E quando a voz a cantar, o tom de voz que nós usamos, suave, como o cantar do pássaro, levando alívio, consolo, persuasão. Muitas vezes está uma pessoa em muito sofrimento e a nossa voz pode levar para ela um pouco mais de conforto ao seu coração. Então, que Deus nos abençoe e nos dê a bênção da sua misericórdia, tanto quanto nós procurarmos ser misericordiosos com os nossos irmãos. Irmã Marisa.